Olá, queridos, graça e paz. Mais um dia na presença de Deus, caminhando. Lembre-se, nós estamos numa jornada. E então é importante perseverança. Compartilhe esse vídeo, dê um like, envia para alguém que possa estar precisando dessa palavra hoje. Compartilhe na sua célula, seja bênção. Então vamos lá, hoje nós temos 3 pontos muito importantes. Nós vamos estar lendo a porção de Juízes no capítulo 1, Jó 33 e Atos do capítulo 15, do versículo 22 ao 41. Juízes, capítulo 1, nós vamos estar compartilhando por quê. O nome de Juízes no Antigo Testamento, ele foi dado a uma série de pessoas que viveram no período entre a morte de Josué e os anos imediatamente anteriores ao início da monarquia de Israel. No livro de Juízes observamos um período de paz e prosperidade, no qual a nação permanecia fiel aos preceitos do Senhor. Mas depois daquele tempo de paz, a nação voltava a fazer o que era mal diante do Senhor. E o que acontecia? O Senhor então os entregava nas mãos dos inimigos. E quando o povo estava sofrendo, eles ficavam arrependidos, ele buscava o Senhor e o Senhor levantava então um juiz, alguém que iria defender a nação. E depois o ciclo acabava se repetindo. Mas o que vemos aqui, um ponto bem interessante que diz assim, que depois da morte de Josué, os israelitas perguntam ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, eu entregarei a terra nas tuas mãos. E Judá então ele vai e chama outros homens, porque diz assim: os homens de Judá disseram aos irmãos de Simeão: venham conosco para o território que nos foi designado por sorteio, lutemos contra os cananeus, iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. Queridos, e nós vamos ver então que começa uma guerra de expulsar aquelas pessoas que estavam na terra, que eram pessoas que já o juízo de Deus estava sobre elas, mas a guerra foi muito intensa, porque naquele lugar diz assim, que eles mataram 10.000 homens naquela cidade, em Bezeque, e lá nessa cidade eles encontraram um homem que se chama Adoni-Bezeque. Lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os ferezeus. O Adoni-Bezeque, ele fugiu, mas eles o perseguiram, prenderam, e olha o que acontece. Eles lhes cortaram os polegares das mãos e os polegares dos pés. E aí a gente olha isso e parece uma coisa tão sem sentido, mas olha só que já era algo que era costumeiro com prisioneiros de guerra. No versículo 7, esse homem diz assim: Adoni-Bezeque disse: 70 reis, observem, 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés cortado, apanhavam migalha debaixo da minha mesa. Queridas, era simplesmente, não precisava matar aquela pessoa, mas era inutilizar. Você tem visto algumas artimanhas do inimigo hoje? Não precisa matar, não precisa você sair da igreja, desde que você continue debaixo da mesa comendo migalha. É isso que o inimigo quer fazer. Mas aí aquele homem teve que admitir. Ele falou: agora Deus me retribuiu aquilo que eu fiz. Eles o levaram para Jerusalém. E lá ele morreu. E aí vai estar falando de todo o percurso das guerras que enfrentaram, das dificuldades que enfrentaram. Sabe, amados? E aí tem uma história muito linda que não temos tempo de narrar. Mas Caleb, ele diz assim: eu darei minha filha Aquisa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quiriat-Sefer. Eu darei a minha filha a um homem valente, a um guerreiro que entra numa guerra e que sai vencedor. E a palavra diz que Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, conquista a cidade. Então Caleb lhe dá uma filha, Aquisa, por mulher. E Aquisa é uma mulher que nós precisamos aprender com ela, porque ela foi dada pelo pai, os casamentos aconteciam assim nessa época, ela ganha presentes do pai, ela ganha terras, e ela diz para o pai, aqui no versículo 15, ela vai dizer: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras do Neguebe, dê-me também fontes de água. E Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Uma mulher que soube pedir, que pediu a coisa certa e que recebeu. Água era a maior riqueza naquele momento, naquele ambiente. E agora vamos então para Jó, no capítulo 33. Jó continua naquele sofrimento, naqueles questionamentos, os seus amigos falando, e Eliú, amigo de Jó, então ele vem falar sobre a soberania de Deus, um Deus justo. Ele se sente tão cheio de sabedoria porque ele era dos amigos o mais jovem. Ele espera os outros amigos falar e ele fala: eu esperei a minha vez, eu aguardei, mas agora eu vou falar. Eu estou prestes a abrir a minha boca, minhas palavras estão na ponta da língua, minhas palavras procedem de um coração íntegro. Aqueles homens, ele vem falando das coisas, de como ele sentia, de como era, e que realmente ele
não tinha sentido, eles olhavam para a palavra, olhavam para a vida de Jó e não conseguiam, eles ficavam simplesmente repetindo aquilo que a palavra diz, aquilo que a palavra fala, mas o que Jó estava vivendo era algo novo, fazia parte de algo muito maior, era do mundo espiritual que estava havendo uma guerra. E aqui no versículo 14 ele fala assim: a verdade é que Deus fala. Você está se queixando que ele não responde, você está queixando que ele não fala. Olha essa palavra é linda. Ele está falando, Deus fala de um modo ou de outro modo. Deus fala, é o homem que não percebe. Deus fala em sonho, Deus fala em visão, Deus fala durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens, ele dorme na sua cama e ele pode falar aos ouvidos. Quer dizer, aquele amigo está falando de coisas maravilhosas, de coisas profundas. Você sabe o que acontece? É que era na hora errada. Jó não precisava de mais um sermão, Jó só precisava de um ombro amigo. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 25, 11 e 13, diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita no seu tempo, na sua hora. A intenção do amigo era boa, mas naquele momento Jó só precisava ser acolhido de alguém empático, de alguém que dissesse: eu sei que está doendo, mas eu estou aqui com você. Que o Senhor possa nos ajudar, nos ensinar a ser instrumento de Deus com aqueles que sofrem. E vamos agora então para Atos no capítulo 22, e nós vamos estar lendo até o 30. E Atos capítulo 22 vai estar falando então já da vida de Paulo. Paulo já foi convertido, Paulo tem uma experiência com Deus extraordinária e Paulo agora passa a ser perseguido. Aquele que perseguia a igreja, ele passa a ser perseguido. E diz assim: irmãos e pais, ouçam a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em silêncio. E aí Paulo vai dizer: olha, eu sou judeu, nascido em Tarso, na Sicília, mas fui criado nessa cidade. Eu fui instruído rigorosamente por Gamaliel, da lei dos nossos antepassados. Paulo, ele vai explicar quem ele era, a sua origem, como foi a sua conversão. Ele vai dizer: eu era um perseguidor da igreja, vocês são testemunha, vocês sabem como eu perseguia, como eu consegui cartas do sumo sacerdote, aqui no versículo 5, como pode testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio deles. Eu cheguei a obter carta para os seus irmãos em Damasco, eu fui até lá, eu fui buscar pessoas em Jerusalém como prisioneiros, eu fui buscar pessoas para ser punido, sabe, queridos? E ele vai dizer: mas eu tive um encontro com Deus e tudo na minha vida mudou. Ele teve um encontro e ele começa a dizer como foi o encontro. Eu vi uma luz, aqui no versículo 11, eu vi uma luz, eu estava no caminho de Damasco, mas eu vi uma luz que me deixou cego. E um homem chamado Ananias, fiel, seguidor, respeitado por todos, um homem foi me ver e ele falou: irmão Saulo, recupere a visão. E naquele momento eu pude ver. Paulo vai explicar o que aconteceu, mas sabe o que acontece? Aqueles homens ficam enfurecidos e aqueles homens não querem ouvir a verdade, eles não querem ouvir aquilo que Paulo está dizendo, aquilo que Paulo está trazendo para eles, e eles preferem dizer que Paulo precisa morrer. E Paulo vai dizer: olha, quando mataram Estevão, lembra Estevão, o justo, um homem fiel, eu estava lá, eu concordei, eu que guardei as roupas. E ele vai dizer: mas o Senhor está falando comigo, o Senhor me ensina. Queridos, quantas vezes por você ouvir a voz de Deus e você ser fiel à voz de Deus, muitas das vezes pessoas vão se levantar, muitas das vezes você vai ser incompreendido, mas eu quero te falar que esta palavra é fiel e verdadeira. E aqui está a palavra de Deus, de um homem que ousou ser fiel, de um homem que decidiu buscar e confiar na palavra de Deus e se torna um gigante da fé. Que o Espírito de Deus te abençoe, continue a sua leitura, continue entendendo, buscando, vendo os tesouros que a palavra tem. Beijo no coração, queridos. Deus te abençoe.